Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê, e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Ondas de frio em junho e julho de 2025 que atingiram o Brasil. Vamos fazer a nossa tradicional avaliação dos quadros meteorológicos deste período, especialmente agora do início de julho de 2025. Acompanhe então a nossa avaliação através das imagens de satélite. Vamos começar pelo dia 1º de julho de 2025, às 9h10 Zulu, 6 horas e 10 minutos da manhã aqui no horário de Brasília, no Brasil. É uma avaliação mais didática para mostrar para as pessoas como que o cinturão de altas pressões que trazem o ar frio da Antártica atingem o continente sul-americano. Então veja só que durante o período de inverno, o corredor da trilha das depressões perde latitudes, portanto eles conseguem avançar, né, ao seu limite que antes, durante o verão, ficava mais preso à borda da Antártida e o mar Antártico, chegando, claro, um pouquinho aqui ao cone sul da América do Sul, mas durante o inverno ele se expande. Isso significa que nós temos um aumento das altas polares, portanto, os anticiclones polares móveis, e também, consequentemente, podemos ter um aumento de ciclones extratropicais. Nessa imagem aqui, por exemplo, a gente identificou pelo menos 6 ciclones extratropicais, na verdade até tem mais aqui, mas os mais simples de serem observados em diversos estágios de maturação. Veja só, no dia 1º de julho nós tínhamos um aqui no Atlântico Sul, muito próximo do Uruguai e da Argentina, da costa do Uruguai e da Argentina. Tínhamos outros aqui embaixo, lá no Estreito de Drake, já em fase de decaimento. Tem um grandão que veio do Pacífico e está aqui em estágio de decaimento muito intensificado. 2 aqui em forma de dente de serra, seguindo juntos, né? Então temos vários ciclones extratropicais derivados das altas polares. Então todo esse setor aqui que está preso aqui entre esse pontilhado azul para o sul está cheio de massas de ar frias, né? Cada uma delas tomando aí um pedaço da atmosfera e fazendo o que a gente vê que são essas friagens. Veja só como você tem bastante umidade, aqui nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas você tem os anticiclones polares andando, formando os seus ciclones extratropicais derivados do seu deslocamento e tomando todo esse setor. Então esse aqui é mais ou menos o panorama geral que a gente vai observar durante boa parte do inverno. Veja só que aqui agora limpando um pouco mais a imagem, passando agora para o final do dia 1º, olha só, aqui é o pontilhado mostrando para vocês como o ar frio daqui para o sul está aumentando, né, aumentando a sua intensidade. Então, do pontilhado azul claro até o pontilhado azul escuro é um ar mais frio, mas não tão frio, porque depois do pontilhado azul para o sul é muito mais frio. Mas então são sempre ondas de frio seguindo e tomando toda a Argentina, o Chile é praticamente quase todo tomado, o Brasil que pega os estados do sul, o Uruguai também está sendo tomado, às vezes chega até o Paraguai, como também chegou esses dias. Enfim, essas ondas vão andando em um degradê de intensidades. A parte que está mais ao norte, então, tem um frio um pouco mais amenizado. Vocês viram que já foi bastante severo para nós aqui, mas então imaginem esse outro que está aqui para baixo, tá? Então essa outra imagem é só para mostrar que você também tem 2 tipos de gradientes aqui, né? De um frio menos frio, que para nós já está sendo muito frio, e um muito mais severo, que está mais ao sul. E essas massas de ar frias polares, né, derivadas como anticiclones polares móveis, estão tomando vastas áreas do continente sul-americano e derrubando as temperaturas. Porém, você ainda tem uma quantidade de umidade que vem do Atlântico tropical e faz aquele S, né? Ele faz essa derivada e entra aqui, passagem desses ciclones, e então traz a umidade nesse corredor. A gente consegue ver, inclusive na imagem do vapor de água, o quanto ainda tem bastante de umidade aqui, que vai favorecer aparecerem alguns fenômenos bem interessantes que vocês viram na mídia nesses últimos dias.
Mas vamos acompanhar nossa avaliação, vejam só como essas altas polares são gigantescas. Essa aqui já tem ela se modificou bastante, ela está vindo agora do Pacífico, ela está bem modificada, já está mais enfraquecida. Agora essas aqui ainda estão mais intensas, essa aqui está muito intensa, no dia 2 de julho. No dia 2 de julho também, agora às 21h, então 18 horas aqui no horário de Brasília. A gente não consegue nem ver um cenário muito bom do quadro meteorológico, definir muito bem como ele está, mas está aqui, né? Está uma miscelânea, tem um ciclone em decaimento, as massas de ar frias estão meio que dissipadas, sendo modificadas, mas o frio continua intenso. Deu aquela melhoradinha, por quê? Porque como você tem uma ausência de nuvens, né? Uma boa parte dos lugares você tinha ausência de nuvens, excetuando ainda o sul de São Paulo e o Paraná, os lugares onde você tinha algum pouco de abertura, o sol chegou a brilhar e quebrou um pouco a hegemonia do frio, mas não durou muito, né? Dia 3 de julho, às 6 horas da manhã, vejam só como você ainda tem bastante vapor d'água, ou seja, tem bastante umidade, tem bastante nuvens ainda, nuvens baixas, né, bem baixas, bem ralinhas, mas que favorecem a quantidade de umidade com baixas temperaturas para formar fenômenos interessantes. A alta fria está nesse setor todo aqui, tem um outro aqui, aqui já está mais modificado, né? Dia 3 ainda de julho, às 21h. Veja só quanto nós temos. Nossa, o quadro nem fica muito bem definido, né? Está tudo bem espalhado. A velocidade de deslocamento dos fenômenos sinópticos, ciclones, as tropicais as altas, é até bem grande para a quantidade de horas que nós estamos vendo aqui. Então você não vê um quadro muito bem definido, a não ser as altas todas meio que se misturando. E claro, né, tudo com baixas temperaturas. Dia 4 de julho já começa a definir um outro quadro, com um gigantesco ciclone extratropical em fase de decaimento, até com mesociclones no seu interior. O outro começou a maturar, meio que esquisito aqui, mas está maturando. Então veja que nós temos um setor todo avançando de ar frio contra a América do Sul e, portanto, puxando uma quantidade de ar frio também do mar de Weddell, que é um ar mais frio ainda, muito mais significativo, quanto que esses outros ainda vêm de uma derivada do mar de Ross um pouco menos frio. Então você tem uma mistura até de dois tipos de massas de ar, uma mais fria que está vindo aqui do mar de Weddell, sendo puxada por esse ciclone extratropical, por essa circulação, formando uma alta polar aqui, e o outro que tem um pouquinho mais quente, vamos dizer assim, amenizando. Mas é esse aqui que vai conseguir entrar aqui no Brasil. Veja só, dia 4 de julho, esse setor aqui está trazendo o ar um pouco mais quente, inclusive aqui nós tivemos uma quantidade menor de nebulosidade. Lembrando que esses dias também foram suficientemente frios e úmidos para ter uma neve no Atacama, coisa que demora muito para acontecer. Se não me engano, a última vez que teve registro foi em 2012, então já faz um tempinho aí, 13 anos de registro, que eu me lembro, tá, pessoal? Pode ser que tenha tido outros aí nesse intervalo. E aí temos a evolução. Veja só, todo aquele ar frio que estava vindo de Weddell subiu aqui por esse corredor, enquanto esse aqui tentou bloquear, vai acontecer mais alguma coisa aqui, vai ter um outro embate, e esse ciclone extratropical que está em decaimento, ele vai poder aqui criar outros fenômenos, né? Você vê que tem outros mesociclones dentro desse gigante aqui. Dia 5 às 21h, então são 18 horas. Interessante aqui uma linha, né, de gelo bem alta, derivada de uma onda que andou por todo o Brasil. Todo esse setor aqui ele ficou resfriado durante o período noturno, mas durante o dia você teve mais insolação. Chegou então a baixar até as temperaturas, até no Acre, nesse período inicial do mês de julho. E durante o dia você tinha então a elevação de temperatura por causa da incidência de radiação solar. Mas foi bem interessante esse resfriamento todo que nós tivemos. Veja que agora parece que não tem nada definido, né? Mas você ainda tem vorticidade acontecendo aqui na atmosfera, mas a gente não vê um quadro muito claro aqui de quais fenômenos estão a operar. No dia 6 de julho, até algumas temperaturas amenizaram um pouco por causa do sol, mas veja só que o ar frio vai começar a voltar. E aí, dia 6 às 21h, esse ciclone decaído aqui, ele não está mostrando o que vai acontecer, mas ele já está forçando uma circulação de ar frio vindo por esse corredor, na vante de um outro ciclone extratropical gigante que vem aí
na sequência. Então veja só que é um atrás do outro, né? Aquele corredor de gelo que a gente viu ainda está seguindo aqui para os estados do Nordeste. E aí no dia 7 de julho, às 6 horas da manhã, aquele ciclone extratropical decaído continua com a sua atividade, é bem interessante, eles não dissipam com facilidade os grandes ciclones extratropicais, o ar frio continua entrando nesse corredor, enquanto que aqui você tem uma entrada de ar quente, relativamente mais quente do que o que nós estamos aqui na retaguarda do ciclone, que é bem mais frio. Dia 7, às 18h, fiz uma imagem intermediária aqui para mostrar, então, o quanto que a radiação solar consegue realmente esquentar esse pedaço todo do Brasil, inclusive aqui na parte ao norte do Chile, onde você tem a parte desértica também. A ausência de nebulosidade e a radiação solar já é o suficiente para mudar bastante as temperaturas e enfraquecer o ar frio que entrou aí na passagem dos outros anticiclones polares móveis. Mas veja que o sistema aqui ele está em fase de decaimento, mas ele não desaparece. O outro também está em decaimento gigantesco, trazendo o ar frio. E aí nós vamos ver aqui das 21Z, são 18 horas aqui do horário de Brasília. Aparentemente nós estamos com uma formação, né, de uma outra frente aqui. O ar frio está subindo na retaguarda do sistema. Olha só, ele vai dissipando. Agora o outro que estava vindo mais ao sul começa a maturar de novo, né? Interessante esse processo de poder se maturar novamente dos grandes ciclones extratropicais. E aí você vê no dia 8 de julho, às 21h10 Zulu, sendo então 6 horas da tarde de Brasília, ele maturando novamente, passando aqui em cima das Malvinas, porque logo para frente a gente observa que ele matura mesmo, né? Ele forma aqui agora a fase de C madura, no dia 9/7, seria então hoje às 6 horas da manhã, nós estamos gravando hoje no dia 9 de julho. As temperaturas ainda estão baixas no Brasil devido ainda aos resquícios da última alta, e ainda nós vamos ter um rebaixamento ainda maior, porque essa alta fria vai também chegar ainda no sul do Brasil. Aqui às 12h10 Zulu, então 9h10 horas de Brasília, ele ainda estava bem ao sul. Nós tivemos ainda temperaturas baixas no sul do Brasil neste dia, nessa manhã, ainda resquício do outro, ainda vai chegar o ar mais frio na retaguarda. E aqui a última imagem que a gente conseguiu durante a nossa gravação, ele está bem maturado, só que ele está seguindo aqui uma derrota para leste e não está seguindo mais para nordeste, está seguindo para leste e vai deixar esse ar frio derivado, por exemplo, do mar de Weddell, que é mais frio, provavelmente atingindo o Brasil nas próximas horas. É interessante comentar os fenômenos que a gente viu aqui no Brasil, principalmente em Urupema, município de Santa Catarina, com uma altitude de 1.335 metros. Ele tem algumas características interessantes, porque além de estar suscetível às altas polares durante o inverno, ele está suscetível ao clima dinâmico da escala sinóptica, mas ele também tem o clima de altitude. Então são duas componentes aí que entram. E nós tivemos muita ocorrência de neve, justamente porque naquele dia, por exemplo, dia 1º de julho, a gente mostrou, nós tivemos uma circulação de umidade aqui de baixos níveis seguindo por todo esse setor e passando em cima dos estados do sul do Brasil, principalmente Paraná, Santa Catarina, muita umidade, com altitude, você tem aí o quadro favorecido para ter neve. Desde que as temperaturas estejam bem baixas, você vai ver a formação daqueles pequenos dendritos, aquelas estrelinhas de Natal, e eles conseguem precipitar, e quando eles juntam, ficam com mais peso, aí cai mais facilmente. Às vezes pode ter temperaturas não tão baixas, aí você ainda forma primeiro a gotícula de água e depois passa por um substrato mais frio e aí a gotinha congela, aí é chuva congelada. No caso aqui não, né? É uma sublimação direto da umidade, do vapor d'água que está presente no ar, em forma de dendritos. E aí você tem aí a ocorrência de neve. Então esse aqui era o quadro que nós tivemos aí no dia 1º de julho, que é bem interessante. Também vimos aí o cincelo, né? Algumas imagens, quero agradecer a pastora Norma pelo envio do vídeo sobre o cincelo de ocorrências aí no sul do Brasil. Vou mostrar para vocês. E quando ele passa, a temperatura mais ou menos de -2 a -8,
você pode ter as gotículas ainda não congelando, mas você tem muita umidade dentro do nevoeiro em forma de vapor também, né, por incrível que pareça. E quando ele passa sobre superfícies bem geladas, bem frias, abaixo de 0 graus, rapidamente vai formar o gelo, só que o gelo em forma de dendritos, como se fosse neve. Né? E aí ele gruda nas superfícies, é diferente daquelas agulhas de gelo que são realmente de água, que depois congela. Ele é branquinho, ele é feito por dendritos de neve, vai grudando então nas superfícies. Nas árvores fica bem bonito, a gente vê paisagens maravilhosas, todas brancas, pega nas beiradas das casas, pega no fio elétrico, e praticamente às vezes no chão, como nesse exemplo, não tem nada, não acontece nada, não tem geada, né? Exatamente porque foi um nevoeiro. Pode acontecer, inclusive, com o dia ensolarado, né? O nevoeiro está passando, ele encosta nas superfícies frias, nos galhos, nas folhinhas, na casca das árvores e forma ali aqueles grãozinhos de neve. Registrar um fenômeno interessante que aconteceu hoje aqui, está acontecendo aqui em Vacaria, interior aqui de Vacaria. Isso já é 10 horas da manhã, sol, levantou um nevoeiro e congelou. Congelou, conforme ia levantando, ia congelando. Ficou muito interessante isso aqui, bonito de ver. Parece neve. Congelou pinheiro, congelou árvore, mato, o que tiver. Onde batia, congelava. É isso aí. Estamos na Vacaria. Muito frio. Está registrado aí, ó. Nevoeiro tipo nevasca. Abraço a todos. E temos a sensação térmica de menos 29 graus Celsius que foi registrado. Bom, como é que isso é possível, professor? Bom, a sensação térmica, na verdade, é um índice, ou seja, é um parâmetro tirado por cálculo. Nele, nós temos lá inserido a temperatura do ar real, nós temos também velocidade do vento, pode ter inserido, dependendo de qual índice, também a umidade, entre outros fatores. Quero mostrar para vocês aqui um exemplo que eu fiz programando um computador com a equação da temperatura de Windchild, que é do Paul Seipel, da Antártida. Então, é um trabalho que ele fez há muito tempo, só para mostrar para vocês um exemplo de como isso funciona. Esse é um programinha que eu montei em 1996, portanto tem 29 anos. É um programa que simula a curva de Windchild, temperatura do ar, temperatura de sensação térmica pela curva de Seipel. Então, vocês estão vendo aqui nesse gráfico, na parte de cima, a temperatura do ar real em graus Celsius, também tem em graus Fahrenheit, e a temperatura equivalente de Windchild, de Seipel, que seria a temperatura de sensação térmica. E esse gráfico em particular trabalha numa fórmula de perda de calorias conforme a velocidade do vento que vocês estão observando
aqui no canto direito. Então, velocidade que você vai selecionar está em metros por segundo, quilômetros por hora e nós. Então, note que agora o gráfico está mostrando a temperatura de 0 graus Celsius distribuído por todas as velocidades do vento. Então, essa aqui seria a temperatura de sensação térmica, a curva toda, em relação a 0 graus Celsius em todas as velocidades. Mas a bolinha vermelha mais escura aqui indica exatamente a sensação térmica dada a velocidade atual, que é de 0 metros por segundo, com a temperatura atual do ar real, 0 graus Celsius. É interessante notar que, se você está numa temperatura de 0 graus Celsius, com uma velocidade do vento de 0 metros por segundo, a sua sensação térmica é positiva, de 17,3 graus Celsius. Agora, basta a velocidade subir meio metro por segundo, que é praticamente nada, a temperatura de sensação térmica de Windchill já caiu para 7,5 graus Celsius. Veja, a temperatura do ar não mudou. O que mudou foi a velocidade do vento, que praticamente deu uma baforida em cima da pessoa e ela já perdeu calorias e, portanto, a sensação parece que diminuiu. Se eu subir para 1 metro por segundo, a temperatura já caiu para 3,8 graus Celsius de sensação térmica. Lembrando, sempre pela equação de Seipel, que é de Windchill, né, que só vê aí a relação com a temperatura do ar e a velocidade do vento. Se a gente subir para 1 metro por segundo e meio, que é 5,4 km por hora, já foi para 1,2. E se você subir um pouquinho mais, 2 metros por segundo, que é praticamente nada, pronto, a sensação térmica já chegou aí a quase menos 1 grau Celsius. Então veja só, 0 graus Celsius, temperatura real do ar, a 2 metros por segundo, segundo a equação de Seipel, a sua sensação térmica é de quase 1 grau Celsius negativo. Agora vamos ver o caso de Urupema. Lá nós tínhamos uma temperatura de menos 6 graus Celsius registrado no ar, ou seja, a temperatura real. Então vamos levar a equação de Windchill até a temperatura de menos 6 graus Celsius. Veja que ela vai andando de meio em meio, só de a gente passar para menos 0,5 graus Celsius, ela já mudou a escala, porque a curva total de Windchill para essa temperatura do ar necessita de mais valores negativos. Então, o computador já fez aqui, o programa já fez a reanálise da escala. Então, vamos lá. Menos meio, menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 2,5, a curva vai descendo, menos 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 graus Celsius. Temperatura que nós tínhamos em Urupema naquele fatídico dia de temperatura de sensação térmica de menos 29. Vejamos então que nós estamos numa temperatura de menos 6 graus Celsius, mas sem vento. Então a temperatura de sensação térmica está de 14,5 positivo. Então está parecendo que ainda é suportável, 14 graus Celsius. Agora veja só, basta a velocidade subir meio metro por segundo, quer dizer, praticamente nada, a temperatura já caiu para 2,8 graus Celsius. E se você subir para 1 metro por segundo, que também é praticamente nada de vento, a sensação térmica já foi para menos 1,5. Então já entrou na escala negativa. Vejamos então a velocidade de 2 metros por segundo, que é 7,2 km por hora, já deu menos 7, já ultrapassou a temperatura real do ar como sensação térmica. Se a gente vai para 3 metros por segundo, ou seja, 10 km por hora, muito pouquinho, tá? Vencendo aí a calmaria e está começando a ter realmente um vento, a sensação térmica já é de menos 10,9, quase 11 negativo. Agora vamos para 20 km por hora, a sensação térmica já foi para menos 17,3 graus Celsius. A 30 km por hora, já fomos para menos 22. Ou seja, cai muito rápido a sensação térmica porque a perda de calorias é muito intensa. O ar está passando pelo corpo da pessoa e está removendo calorias. É assim que funciona
essa equação, este índice. E finalmente chegamos ao nível já perigoso, a escala já passou até para amarelo ali, 10 metros por segundo, 36 quilômetros por hora, quase 20 nós de velocidade. Na temperatura do ar de menos 6 graus Celsius, você já teria aí menos 23,9 graus Celsius de sensação térmica. E finalmente chegando na sensação térmica relatada em Urupema, de menos 29 graus Celsius, provavelmente a velocidade do vento lá estava ao redor de 18 metros por segundo, né, quase 67 quilômetros por hora. Que número terrível ali! 36 nós. Então, as rajadas de vento, para quem estava lá, a sensação realmente parecia muito fria, menos 29. É claro que a equação de Windchild-Disciple já foi atualizada em 2004 pela Associação de Médicos Australianos, ela foi até mais aperfeiçoada. Existem outros índices também. Esse aqui é só um exemplo didático que a gente trouxe para mostrar aqui na nossa apresentação. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao senhor Celso, a senhora Marina e a Maria Tereza, que fizeram contribuições na nossa caixa, aos apoiadores do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o Everaldo, José Luiz, a Lúcia, a Michele, o Nelson, Nilce e Roberta, meu muito obrigado. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e ao professor Dr. Pedro Eric. E agradecimento aos colaboradores que sempre estão mandando material para a gente poder fazer vídeos. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos, comprando no link abaixo, você ajuda as atividades do canal. Considere você também fazer parte dos nossos apoiadores. Meu muito obrigado, estou sempre orando por todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo gelado de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!